Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos um aproveitamento de 100% aí nos dois últimos vídeos com palpites para a primeira rodada do Brasileirão e a terceira rodada da Copa Libertadores. A primeira rodada do Brasileirão realmente me surpreendeu porque normalmente são palpites mais complicados, mais difíceis. Esse início de campeonato é sempre mais complicadinho da gente definir as apostas, justamente porque as equipes estão iniciando na competição e também a gente, claro, tem uma base do campeonato estadual, mas ainda assim fica complicado porque o Brasileirão é muito disputado. Mas vamos agora para os palpites da segunda rodada. Vamos lá. O primeiro palpite fica para o jogo entre Palmeiras e Internacional. Palmeiras na primeira rodada empatou fora de casa com o Botafogo. Um jogo ruim por parte do Palmeiras. O Palmeiras até saiu na frente, mas depois o Botafogo foi lá e empatou. Os méritos do confronto foram muito mais para o Botafogo pelo empate que conseguiu frente ao Palmeiras do que propriamente o Verdão. A equipe nitidamente nos últimos jogos está com bastante dificuldade de criação e isso pode ser um problema, né, contra o Internacional. Já o Inter vem aí de uma eliminação precoce na Copa do Brasil contra o Vitória. Quem assistiu o jogo entre Vitória e Internacional na última quinta-feira pela Copa do Brasil notou que o Internacional parecia que estava defendendo uma diferença de 3 ou 4 gols. Realmente fez um jogo ruim, um jogo apático demais e o Vitória acabou fazendo por merecer. Fez um 1-0 já no final do segundo tempo e conseguiu levar a decisão para os pênaltis. E o goleiro do Vitória, que tinha sido o vilão lá no primeiro jogo, em uma falha no segundo gol do Internacional, acabou fazendo 2 defesas e se tornou o herói dessa classificação do time do Vitória. Realmente foi bem merecida a classificação e o Internacional agora disputa apenas o Brasileirão esse ano, com esse início aí conturbado já. Venceu o primeiro jogo lá, venceu a primeira rodada, mas a equipe esperava também conseguir disputar a Copa do Brasil e ir mais longe na competição. Embora exista uma diferença bem grande de elenco entre Palmeiras e Internacional, eu vejo que as duas equipes passam por momentos instáveis bastante parecidos. A gente tem um favoritismo para o lado do Palmeiras, com odds em torno de 1,66 na casa de apostas Bet365, e os odds para a vitória do Internacional estão em 5,50. Claro que o Internacional vem de uma eliminação precoce, mas a equipe do Inter provavelmente vai tentar focar totalmente agora no Brasileirão e seria muito importante pelo menos conseguir um empate frente ao Palmeiras nesse domingo, aproveitando inclusive esse momento instável do Palmeiras, com dificuldade no ataque e tudo mais. E eu acredito que o Inter vai vir com sangue no olho para conseguir pelo menos um ponto frente ao Verdão. Para esse jogo aí eu gosto muito do palpite no handicap asiático mais um a favor do Internacional. O que significa essa aposta para vocês entenderem? O retorno é de 1,62 na casa Bet365 e vocês ganham a aposta caso o jogo termine empatado ou caso o Internacional vença. Um empate é suficiente para a gente ganhar essa aposta. Caso o Palmeiras vença por 2 ou mais gols, nós teremos a aposta perdida. E caso o Palmeiras vença por 1 gol de diferença, nós teremos a nossa aposta devolvida. Então eu vejo muito valor nessa aposta, porque eu acredito que o Internacional vai fazer de tudo para conseguir um bom resultado frente ao Palmeiras e tirar o foco da eliminação da Copa do Brasil. O segundo palpite fica para o jogo entre Chapecoense e Vasco. A Chape vem de uma derrota por 5-1 na primeira rodada, realmente um resultado bem expressivo. Não é comum assim essas goleadas tão grandes assim já na primeira rodada do Brasileirão, mas a Chapecoense assim teve um apagão nesse jogo, porque conseguiu sair na frente, fez um 1-0, daqui a pouco o Atlético Paranaense já estava empatando e de repente 5-1 placar final. Então realmente a Chapecoense desandou nesse jogo e deixou a desejar e acabou o Atlético Paranaense conseguiu um resultado muito positivo nessa primeira rodada. Já o Vasco vem de um sacode aí na Copa Libertadores, perdeu por 4-0 para o Racing e pode acontecer de rolar alguma preservação de atletas para esse jogo aí
contra a Chapecoense no domingo, porque já na próxima semana o Vasco recebe o Racing também pela Copa Libertadores. E a situação do Vasco na Libertadores está bem complicada com essa última derrota aí e pode azedar aí para o lado do Vasco. Nesse jogo eu acredito que o confronto vai ser aberto para as duas equipes. A Chapecoense precisa de um resultado positivo, já que perdeu no primeiro confronto. E o Vasco também vai tentar vir para cima da Chape e conseguir levar pelo menos um ponto. Algo que define o meu palpite para esse jogo é o fato de que nós temos em campo duas defesas frágeis e ambas as equipes também têm marcado muitos gols nos últimos jogos, em todos os jogos que têm disputado. Por isso, o meu palpite fica no mais de 2,5 gols, com odds a 2,10 na casa de apostas Bet365. E o terceiro e último palpite para esses jogos da segunda rodada do Brasileirão fica para o jogo entre Grêmio e o Atlético Paranaense, que acontece no domingo às 19 horas. O Grêmio naturalmente vem aí com um elenco muito bem organizado, um elenco muito forte. Esse ano a equipe vem, na minha opinião, melhor que o ano passado, porque consegue ter um elenco um pouco mais elástico. Quando precisa fazer alterações, não precisa entrar com todo o time reserva, por exemplo, quando vai precisar poupar, que não é o caso desse final de semana, mas em breve o Grêmio vai estar disputando aí Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão e vai acabar acontecendo isso de ter que poupar um atleta ou outro, mas esse ano esse elenco já tem mais opções, já tem mais atletas disponíveis para fazer essas trocas. E o Atlético Paranaense, embora venha aí de um resultado muito bom jogando em casa, fora de casa a situação já é um pouco diferente e joga contra um Grêmio que vem muito bem, tanto na competição quanto na Copa Libertadores, e com certeza vai buscar a vitória nesse confronto aí. Então meu palpite para o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense fica na vitória do Grêmio, com odds a 1,66 na casa de apostas Bet365. E é isso aí, galera, esses são os palpites para a segunda rodada do Brasileirão. Muitos jogos, muita emoção agora já nesse final de semana. Nos vemos nos próximos palpites. Um abraço e até mais!